Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Olha, neste 11 de abril foi celebrado o Dia Mundial da Conscientização da Doença de Parkinson. E a data é importante para a gente discutir sobre a doença e as possibilidades para que o paciente e sua família tenham uma melhor qualidade de vida. Aqui, no Grande ABC, a gente tem uma referência para a população no combate a essa doença. O Ambulatório de Distúrbios do Movimento do Centro Universitário da Faculdade de Medicina do ABC, em Santo André. E é por isso que eu falo com a doutora Margarete de Jesus Carvalho, neurologista, coordenadora do ambulatório. Doutora Margarete, primeiro, muito obrigado por me conceder mais uma vez o prazer de uma entrevista. Olá, eu que agradeço, Joaquim, pelo espaço, pelo tempo disponível, para a gente poder divulgar um pouquinho. Maravilha. Doutora Margarete, vamos começar falando para a gente o que é o Parkinson, como ele se apresenta, como as pessoas podem descobrir se existe alguns sintomas e se as pessoas podem, ao longo da vida, ir se prevenindo para evitar a doença. Tá. A doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa, tá? É a segunda doença neurodegenerativa mais frequente. A primeira é a doença de Alzheimer. E, como é uma doença neurodegenerativa, não tem cura, tá? E é uma doença progressiva, lentamente progressiva, tá? E que o paciente ele vai tendo dificuldade nos movimentos automáticos, então andar, falar, caminhar, falar uma segunda língua, andar de bicicleta, fazer os movimentos automáticos, que a gente não precisa, depois que a gente aprende a fazer o movimento, a gente não precisa pensar para poder realizá-los. Então, para a gente poder andar, depois que a gente aprendeu a andar, você levanta e anda normalmente, você não pensa para fazer a ação. Então, esses movimentos que são comprometidos. A causa da doença de Parkinson, até hoje, a gente não sabe. Acredita-se que seja por estresse oxidativo, alterações bioquímicas mesmo, né? E que levem à morte de determinados neurônios. Quais esses neurônios? Os neurônios dopaminérgicos, que produzem o neurotransmissor dopamina. Então, a pessoa vai perdendo essa substância do organismo. E a doença, aí que é o agravante, né? A doença, ela só se manifesta quando a pessoa já perdeu 70% a 80% desses neurônios. Então, quando a gente faz diagnóstico, que é quando o paciente começa a ter um tremor de repouso, uma rigidez muscular, um desequilíbrio, uma instabilidade postural, que a gente chama, ou então uma lentificação dos movimentos, isso daí só aparece quando o paciente já perdeu esse 70%, 80%. Então, a doença começou muito lá atrás, né? Quando a gente não sabe. O que se sabe hoje é que tem 4 sintomas que a gente considera como pré-clínicos, que está quando o paciente abre o quadro de doença de Parkinson e a gente pergunta sobre esses 4 sintomas pré-clínicos, que a gente vê que esses 4 sintomas já eram o início da doença, tá? Quais são eles? Obstipação intestinal, depressão, hiposmia, que é a perda do olfato, né? A pessoa começa a não perceber o cheiro dos odores, né? E um nome que é bem comprido, é distúrbio comportamental do sono REM. O que é isso? É uma pessoa que tem um sono agitado, geralmente por volta das 3, 4 horas da manhã, que é o período onde predomina o sono REM. O sono REM, esse nome REM, vem do inglês, que quer dizer movimentos rápidos dos olhos. Nesse momento, a pessoa, quem tem criança, ou já teve criança, viu que a criança, quando está em sono profundo, ela parece, fica toda molinha, né? E ela não acorda facilmente. Então, o adulto, esse tipo de sono, que é o sono profundo, persiste na idade adulta, que é uma coisa fisiológica, uma coisa normal. Só que no paciente de Parkinson, o que acontece? Ele não tem essa atonia muscular, ele mantém ainda um pouco do tônus muscular. Então, nessa fase do sono, que é o sono REM, é quando a gente sonha, né? E é geralmente entre 3, 4 horas da madrugada, até mais ou menos 5 horas, que é o período do sono que a gente mais sonha, né? Então, por exemplo, o paciente está sonhando que está batendo no ladrão.
ele vai bater na pessoa que está do lado. Puxa vida, isso é um perigo. Né? Tem até uma anedota. Eu sempre, até quando eu dou aula, eu dou esse exemplo. Eu tenho um paciente aqui no consultório que eu já trato dele há anos, e eu sempre perguntava para ele se ele tinha isso. Ele, não tenho, não tenho, não tenho. E eu insistia, né? Porque é raro o paciente de Parkinson não ter isso, né? Esse distúrbio comportamental do sono REM. Daí, um dia, ele chegou e falou assim, aquilo lá que a senhora sempre pergunta para mim, eu acho que eu tenho. Eu falei assim, o quê? Então, eu estava sonhando que eu estava... Ele gosta de esportes radicais. Então, ele estava sonhando que estava pulando da Pedra Gávea do Rio de Janeiro, né? De asa... E que estava tão gostoso assim, daí ele acordou, né? Ele saiu da cama, com os braços levantados, né? Da esposa, ele bateu na parede, né? Do quarto. Então, ele levantou da cama e bateu na parede e veio com uma fratura aqui de naso. Puxa vida. Então, ainda bem que tinha parede, né? Porque se fosse uma janela, era perigo, né? Era algo extremamente perigoso. Exatamente. E é uma coisa muito frequente. Então, a gente só consegue fazer diagnóstico da doença quando aparece pelo menos 2 desses 4 sintomas que a gente chama cardinais, que é o tremor de repouso, a rigidez muscular, a instabilidade postural e a lentificação dos movimentos. E a pessoa identificando aí algum desses sintomas antecipadamente, tem como retardar o avanço da doença ou evitar, ou mesmo assim é difícil? Você pode garantir uma qualidade de vida melhor, mas não dá para impedir. Inclusive, a gente fala que não é uma doença, são várias doenças, porque para cada pessoa a doença veio evoluir de uma determinada forma. Certo. Tem paciente em Parkinson há 20 anos, ele bem medicado, ninguém diz que ele tem Parkinson. Em compensação, tem outros com 3, 4 anos de Parkinson, que eles, assim, é mais difícil o manejo da medicação. Então, por isso que a gente fala, não é uma doença, são várias doenças de Parkinson, porque o tratamento é individualizado. Então, você pode pegar 10 pacientes com doença de Parkinson, cada um, eles podem até estar tomando as mesmas medicações, mas cada um está tomando de uma forma, num determinado horário. O tratamento é individualizado. Por isso que o tratamento medicamentoso para a doença de Parkinson é uma coisa mais difícil para um neurologista assim, geral, né? Porque tem muitas nuances. Legal. Bom, eu lembro que a gente já fez algumas entrevistas, e estava lendo aqui no material, já tem 15 anos o ambulatório, o tempo passa rápido demais. E ele foi criado exatamente em função do alto índice. Como é que está esse índice de aparecimento do Parkinson, principalmente na região? Ele tem crescido, tem se mantido instável? O que vocês percebem no trabalho de vocês aí? Não, o que a gente nota é que está tendo mais, por causa de divulgação, as pessoas estão procurando, né? Mais um médico, quando percebe um tremor, uma lentificação de movimentos, uma rigidez, e daí o diagnóstico está sendo feito, muitas vezes, até mais precocemente do que há algum tempo atrás. Por isso que a gente sempre, principalmente nessa época, a gente acaba fazendo divulgações, né? Na mídia, tudo, para a gente alertar com relação a isso. Mas a Organização Mundial da Saúde estima-se 1% da população tem doença de Parkinson. É muita gente. É muita gente. Né? E principalmente acima dos 65 anos. Né? No Brasil, estima-se em torno de 200 mil pessoas com doença de Parkinson, isso diagnosticadas, e tem muitos subdiagnósticos. Né? E assim, a doença não tem cura, mas tem tratamento, e não é só tratamento medicamentoso, né? É tratamento multidisciplinar, então tem que fazer fisioterapia, tem que fazer fono, às vezes precisa de terapia ocupacional, tem que ter o suporte da nutricionista, em alguns casos precisa da psicóloga e ou do psiquiatra, e também de outros profissionais, né? Outros colegas médicos, então urologista, cardiologista, isso daí numa fase mais avançada, né? Por causa das complicações da própria doença, mesmo da evolução da doença, né? Mas, gente, quando a gente faz diagnóstico de doença de Parkinson, no mínimo tem que ter a fisio, a fono e a nutricionista, no mínimo, tá? Os outros Doutora Margarete, como é que a pessoa que
considere que precisa procurar o ambulatório, ela tem que fazer? Ela pode ir direto, ela tem que passar por uma UBS, ser indicada por um clínico geral? Como é que funciona esse encaminhamento? Então, o ambulatório ele serve a 7 cidades, né? Inclusive, até algumas pessoas de São Paulo acabam sendo também acompanhadas por nós. Como é que é o fluxo? O fluxo vem direto da UBS, tá? Então, a UBS, né, o clínico, o médico de família, que encaminha para o ambulatório de especialidade. E é um ambulatório aberto, a gente tem casos novos, tem os retornos, mas assim, a maior parte dos pacientes são aqui de Santo André mesmo, né? Santo André e São Bernardo. Tem alguns de Mauá, bem menos de Diadema, mas o forte mesmo, assim, a maior demanda é de Santo André. Legal. E dá para fazer assim um balanço desses 15 anos? É bastante tempo. O que deu para sentir de evolução nos tratamentos? O que deu para sentir evolução até do conhecimento que as pessoas têm da existência desse serviço? Eu acho que as pessoas, de um modo geral, estão mais abertas, né, à informação, procuram informação, né, não só como para as outras doenças também, e eu percebo que também o preconceito, aquela vergonha que muitas vezes a pessoa tem de procurar um médico porque está tremendo, alguma coisa assim, está diminuindo bastante, né? E o nosso ambulatório temos quase 400 pacientes, né, que nós acompanhamos. Então, é um ambulatório assim, bem rico mesmo, né? Tem uma demanda bem grande. E a maior parte dos pacientes que chegam para nós são de pacientes com um Parkinson intermediário para avançado. Então, são pacientes mais complicados no manejo terapêutico, né? E que é o perfil mesmo do ambulatório, um ambulatório ligado à faculdade, né? Um ambulatório universitário. Geralmente, esses casos mais graves que realmente precisam do subespecialista. Legal. Né? Logo no começo da entrevista, você falou da diferença, assim, rapidamente, do Alzheimer e do Parkinson. E muitas vezes a gente a gente faz essa confusão. Né? Dá para falar assim, sucintamente a diferença de um e do outro? Bom, as duas doenças são doenças neurodegenerativas, ou seja, não tem cura. As medicações para Parkinson, quando elas bem indicadas, junto com o tratamento multidisciplinar, proporcionam uma qualidade de vida muito boa para o paciente, né? O Alzheimer e assim, o Parkinson é relacionado a movimento, tá? O Alzheimer também é a doença neurodegenerativa mais frequente, né? E é geralmente acima dos 65, 70 anos de idade. E a fisiopatologia, a etiologia, a gente também não sabe por que você tem a morte desses neurônios. São outros tipos de neurônios. É uma outra substância envolvida, que é a acetilcolina. Tá? A morte desses neurônios que produzem acetilcolina proporciona um distúrbio cognitivo, ou seja, uma perda da memória. E é uma memória recente. A memória antiga, que muitas vezes a família fala, não, mas ele lembra de fatos de 20, 30 anos atrás que eu não lembrava, né? Por quê? Porque a memória antiga, o que acaba acontecendo? Ela, no cérebro, é como se ela tivesse assim, um carimbo, ela fosse registrada, né? Ela é uma memória mais concêntrica, né? E uma memória mais concreta. Então, por isso que a memória antiga ela ainda fica parcialmente preservada na fase inicial e, em alguns casos, na fase intermediária também, porque na fase avançada já perde tanto a memória recente quanto a memória antiga, né? A pregressa. Né? E o tratamento é totalmente diferente. As medicações também que a gente usa para Alzheimer, aí tem um pouquinho de diferença. Para Alzheimer, a gente dá a medicação com a intenção de tentar desacelerar a evolução da doença. É nessa intenção, e melhorar a qualidade de vida do paciente. No Parkinson, não tem isso. A doença está evoluindo, né? Ela continua evoluindo, apesar do médico, né? E apesar das medicações, mas você consegue proporcionar uma qualidade de vida melhor para o paciente. Você tem um arsenal de medicações muito maior, inclusive para cada fase do Parkinson, da evolução do Parkinson, porque as duas são evolutivas. Tá? Uma com relação à alteração da memória, que é o Alzheimer, e outra com relação à movimentação.
Tá ótimo. Doutora Margarete, eu ficaria aqui mais um tempão, porque é uma aula e o papo é sempre muito bom. E, né? Infelizmente, o tempo de televisão é implacável. Se tiver algo que você queira acrescentar, que eu não perguntei, alguma orientação, fique à vontade. O que eu gostaria assim, de frisar é que justamente isso, não precisa ter vergonha, né? Se tem alguma dúvida, às vezes tem algum parente que já teve essa doença, tudo. Atualmente a gente tem um tratamento, assim, uma gama de tratamento, e todo o tratamento é custeado pelo SUS, são medicações caras que você consegue ter acesso, né? Então as pessoas acham que não tem tratamento, então não tem acesso também às medicações. Não, todo o tratamento para Parkinson, ele é gratuito, né? Tem uma burocracia, porque é medicação de alto custo, mas a partir do momento que consegue ter acesso, consegue receber essa medicação sem problema nenhum. E realmente procurar. Na dúvida, é melhor passar em consulta, tirar a dúvida de ansiedade, e se por acaso tiver a doença, inicie o tratamento. Sem dúvida nenhuma. Aí vai ao UBS, relata o problema para o médico, ele com certeza faz Sim, um encaminhamento, vai aí para o ambulatório e com certeza consegue ter uma qualidade de vida bem melhor. Doutora com Margareth, certeza. mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. A gente fica sempre à disposição, quando tiver novidade, para levar as informações aqui para o nosso público do ABC. Eu que agradeço, de coração. Tá ótimo. Doutora Margareth de Jesus Carvalho, neurologista, coordenadora do Ambulatório de Distúrbios do Movimento do Centro Universitário da Faculdade de Medicina do ABC, falou com você.